Olá pessoal, hoje é quinta-feira, dia 28 de agosto, estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal de Umas Notícias com Ednei Paini, diretamente aqui de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, inicia por aqui o Jornal de Umas Notícias. E na nossa conversa política vamos analisar as questões básicas da Constituição. E vamos falar em específico de uma emenda constitucional que ontem teve um hiato. Hiato é uma parada. Ela teve uma parada para rever os conceitos. E para iniciarmos a nossa conversa, você sabe o que é emenda constitucional? Tá, vou explicar. Uma emenda constitucional é quando os parlamentares, ou sejam, os deputados ou senadores, decidem mudar o texto da Constituição Federal. E sim, esta modificação está prevista em lei no artigo 60 da Constituição de 1988. E para que esse processo tenha adaptações, ou haja necessidade de modificar as normas constitucionais para garantir que a lei orgânica do Brasil permaneça relevante diante das mudanças sociais e políticas. Resumindo, são mudanças que os deputados e senadores podem fazer na Constituição para melhorar a vida deles ou a nossa, mais a deles, né? Bom, a proposta em questão da emenda à Constituição também é conhecida como PEC e pode ser apresentada por 1/3 no mínimo dos membros da Câmara de Deputados. O processo de aprovação de uma emenda constitucional, ela envolve várias etapas. Inicialmente, ela é apresentada ao plenário e analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, mais conhecida como CCJ. Você tem ouvido muito, né? Essa sigla, CCJ. Bom, depois da votação, ela deve ser aprovada em 2 turnos, ambas nas 2 casas, né? Na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, necessitando de 3/5 de votos em cada turno. 308 votos na Câmara dos Deputados e 49 no Senado. Tá aí porque essa aula de leis, hein? Por que eu estou falando disso? É que a Câmara dos Deputados, agora que você já entendeu todo o trâmite, eu vou falar, né? A Câmara dos Deputados adiou ontem uma votação que blinda parlamentares de prisão, afastamento, investigações na Justiça. Eles são blindados. Vamos ver se vão aprovar, né? Talvez sim, talvez não. Tenho certeza que sim, né? Hoje o texto ontem, né, o texto que estava em pauta na Câmara dos Deputados foi esse. Mas ele foi adiado por falta de consenso. É como eu sempre digo, tem pessoas ruins e tem pessoas boas, tem pessoas que pensam no povo. Bom, a expectativa é que a proposta volte a ser votada na próxima semana. Olha a rapidez, né? A proposta de lei precisa ser aprovada por no mínimo os 308 deputados, como eu falei antes, né? Para seguir em frente. O texto estabelece que os congressistas não podem ser afastados do mandato por decisão judicial e nem pode responsabilizá-los civil ou criminalmente por quaisquer opiniões, palavras ou votos. Que coisa estranha, né? A proposta também prevê que medidas cautelares como do afastamento de parlamentares ou mandato de prisão domiciliar esteja fora de questão. Então quer dizer que dá para fazer o que quiser? E ninguém mete a mão nos deputados? Estas medidas teriam efeito se confirmando pelo plenário, porque
é só o Supremo Tribunal Federal que julga, na realidade, essas questões. E essa lei já existe, tá, pessoal? Todo parlamentar é blindado por suas palavras e opiniões. Essa lei se chama imunidade parlamentar. Eu até nem sei por que eles estão perdendo tempo. É que as leis, na realidade, no Brasil não são bem aplicadas, né? Tem sempre brechas para o pessoal ficar com o pé atrás, né? Bom, essa lei de imunidade parlamentar, ela garante aos parlamentares eleitos pelo povo, pelo menos para os de esquerda, né? Porque os de direita, nós já vimos aí que não funciona a lei para eles, né? Lembra do Daniel Silveira? Ele está sofrendo penas por suas opiniões. Prisão, tornozeleira, proibido usar as redes sociais. Esse é o Daniel Silveira. E já tem uma lei que proíbe fazerem isso com ele. Mas o STF é o que manda, né? Uma série de questões que, se você for de direita, tem que tomar muito cuidado para agir. Mas se você for de esquerda, sim, pode usufruir, tem direito de imunidade parlamentar em qualquer caso. Lembra aí da moça que pintou com batom, né? Pintou com batom a estátua da justiça, pegou aí muitos anos, 16 anos, se eu não me engano. E o cara que trabalha aí com a Erika Hilton, não sei, é um travesti, não sei, e pichou lá uma parede lá em Brasília, e o cara não foi nem preso, nem posto na rua. Daí pode insultar o seu colega de bancada, pode espernear, que não acontece nada. Mas se você tiver afinidade com a direita, eu aconselho você a ficar bem quietinho. Bom, voltando ao questionamento aí, a emenda à Constituição vai voltar ao plenário para votação na semana que vem. Então, o projeto de lei que protege o político contra a cadeia, contra ele cometer algum crime, para ele nada de cadeia, né? Ou também não pode nem investigar. Perseguições políticas, nananina, não. Se você tiver afinidade políticas com o STF aí, é muito melhor. Eles serão invioláveis por quaisquer de suas opiniões políticas, que são relacionadas no exercício do mandato, né? Claro que se ele ir lá roubar, matar, daí vai para a prisão mesmo. Então, diante dessa emenda constitucional, eles não serão mais presos. Caso o crime cometam aí, não sejam crimes inafiançáveis, né? Eles não serão mais presos. Ressaltando o desfecho dessa ação, né? Deixa eu falar aqui que em setembro fará aniversário o desastre aí do rio na Serra, aqui o Rio das Antas, lá no Vale do Taquari. Vai fazer 2 anos, dia 3 de setembro, né? A ponte aqui que liga Santa Bárbara a Bento, nada, né? Está sendo feita devagarinho. Vai conquistar o seu 2º aniversário essa tragédia. E uma solução definitiva, nada. As moradias prometidas pelo governo Lula, pelos ministros, veio Paulo Pimenta aqui e disse: vou dar casa para vocês. Cadê as casas, Paulo Pimenta? Cadê as casas, Lula? Ainda não aconteceu nada. Pouquíssimas casas foram distribuídas, algumas que são provisórias, né? Bom, ainda não aconteceu muita coisa, mas eles voltarão. O ano que vem tem votação, né? Mas para a população que foi atingida, eu acho que eles aprenderam a votar. O pessoal de Mussum, o pessoal de Lajeado, o pessoal de Bento, que foram atingidos,
e não receberam nada em troca e sempre pagaram a nossa parte da parcela aí do imposto. Sempre pagamos e não veio nada em troca. A obrigação do governo é ajudar quando a gente está mal, porque a gente paga imposto pra caramba. Só que esse pessoal que outrora votou em alguns que estão aí, acho que não vão mais votar, acho que aprenderam a votar. Coisas que a gente, eu e você, também temos que aprender a votar. Vamos averiguar o passado do político que vai ganhar o nosso suado votinho. Dá uma olhada aí, vê se ele é bom, se ele fez algumas coisas boas. Se ele ficou só de nhenhenhé. É isso aí, pessoal. Esse foi o bloco político meio longo hoje, meio doído, mas a verdade é essa. Quando é para ajudar o povo, uma demora sensacional. Quando é para ajudar os políticos, olha, de uma semana para outra eles vão resolver. Esse foi o bloco político. Vamos falar agora de esportes. Dá aquela respiradinha, né? E vamos falar de esportes que hoje os esportes estão pegando, hein? Pessoal, a notícia que movimentou os esportes ontem, depois do fechamento da nossa edição, nem foi de dentro do campo, né? Pois ontem o empresário Marcelo Marques surpreendeu o mundo tricolor ao anunciar que durante uma entrevista aí no programa Sala de Redação da Rádio Gaúcha, eu também quase sempre ouço esse programa, é muito legal para a gente poder entender o que está acontecendo no futebol gaúcho. Ele disse que não será mais candidato à presidência do Grêmio. Marques afirmou que não tem condições de acompanhar de perto as questões políticas internas do clube e reconheceu que não conseguirá lidar com os confrontos e disputas que marcam os bastidores gremistas. Abro aspas. Sempre que o Grêmio precisar, eu vou ajudar o clube. Infelizmente, pensei que eu iria conseguir cuidar de tudo, mas não teve como passar por cima desses interesses políticos, fecho aspas. Bom, o que eu vou te dizer, Marcelo? Com essa decisão, o Grêmio perde uma figura vista pela grande maioria da torcida como alguém capaz de dar um novo rumo ao clube. Marques declarou que não participará das decisões administrativas e nem atuará no Conselho Deliberativo, encerrando assim a sua presença efetiva na gestão. O empresário ressaltou que, no entanto, que continuará contribuindo de forma voluntária sempre que necessário, mas fora da esfera política. Então, entre os pontos sensíveis, Marcelo tranquilizou os torcedores ao afirmar que a arena, sim, é do Grêmio e não está ameaçada de que serão cobrados aí do clube, né? Pelo menos em curto prazo. Bom, além disso, ele revelou aí que deixou um aporte de 10 milhões de euros para a atual gestão utilizar da forma que considerar mais adequada. Ele deu, 140 milhões de reais para comprar a arena e pagar aí as multinhas aí que a arena tinha. E agora deixou 10 milhões de euros, eu nem sei quanto tá o euro, deve estar 5. Sei lá quanto tá, mas olha, o valor, esses 10 milhões de euros que ele deixou seria destinado à negociação aí do Roger Guedes, o atacante Roger Guedes, mas ficará à disposição da presidência tricolor, já que o jogador não vai vir mais jogar no Grêmio. É Roger Guedes, nananina não, só se tivesse muita grana envolvida. Bom, a desistência de Marcelo Marques abre um espaço para um novo cenário na política interna do Grêmio. Sem ele, o processo eleitoral deve ganhar novos protagonistas, enquanto a torcida acompanha com expectativa os desdobramentos.
Apesar da saída definitiva da gestão, Marques deixa aí como legado o compromisso de seguir ajudando o Grêmio em momentos estratégicos. Mas gremista, hein? E não quer se envolver em disputas políticas. Segundo ele, limitam o avanço inconstitucional do clube. Tá certo. Ele deixar de atuar nos negócios para entrar numa disputa política? Não, né? Ele teria que largar os negócios deles para enfrentar uma presidência do Grêmio. Isso não dá. Mesmo que suas intenções sejam as melhores do mundo, política é complicado. Depois de todas essas explicações, hoje o Grêmio... Não, deixa eu falar assim. Vamos sair do protocolo. Marcelo Marques é um gremista nato. Ele vai continuar ajudando o Grêmio. Mas eu acho que muita gente tem que escolher 180 pessoas para ajudar ele nessa gestão. Agora eles serão escolhidos antes do presidente, né? O sonho de Marcelo Marques era ser presidente. Mas ele viu que na política gremista, como a do Colorado também, já ouvi muitos colorados que estão nesse meio falar isso, que é complicado de lidar com pessoas. Então ele vai continuar ajudando o Grêmio. Tomara que o novo presidente do Grêmio pegue essa grana e contrate um artilheiro de verdade, né? Nem vou falar no Soares, mas uma coisa mais ou menos próxima a isso. Não, o Soares não vem, mas uma coisa bem próxima a isso, né? Não sei se o Guedes era isso que o Grêmio queria, mas diz que ele é bom. Quem sabe, né? Bom, amanhã vamos falar mais sobre isso. Bom, depois de todas essas explicações aí que eu falei, né? O Grêmio oficialmente oficialmente, não tem, né? Oficializou o retorno de Arthur ao Grêmio. Boa notícia, pouquinha, né? Mas amanhã tem mais. O Inter tem jogo contra o Fortaleza. No domingo, o Grêmio vai pegar o Flamengo. O Inter joga no Beira-Rio. E é o jogo derradeiro para a demissão de Roger Machado. Se o Inter não se puxar, olha, acho que o Roger vai para casa. E se ele realmente for demitido, mais cotado para assumir o seu lugar é quem é um técnico português, Carlos Carvalhal, é isso aí. Ele estava atuando na equipe do Braga, né? Agora está livre no mercado. E talvez seja esse, né? Carlos, novo treinador do Inter, quem sabe? Amanhã reiteraremos esse assunto, pois não conseguimos falar muita coisa, né? Mas Marcelo, que está fora, ele não concorrerá, pois o pessoal que estava com ele se retirou quando ele anunciou a sua candidatura. Então ele era o cara mais cotado para ser presidente do Grêmio. E fazer a chapa aí... Para fazer a chapa precisa mais de 150 conselheiros. Falta 2 dias, 3 dias. Falaremos amanhã de quem está se mobilizando para pegar a presidência do Grêmio. Precisa aí de uns conselheiros deliberativos. E um presidente para a sua gestão, né? No mais, a dupla Grenal segue em treinamentos. Amanhã teremos mais informações sobre tudo, sobre a nossa dupla Grenal. Natal Fitness é quem dá aquele pitaco na nossa saúde. Dá uma olhada aí. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike.
Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness é quem patrocina o nosso bloco esportivo. A UX aqui de Bento Gonçalves inaugura salas assinadas em parceria com referências em seus segmentos. A partir da sua fonte de relações comunitárias. A Universidade de Caxias, campus aqui de Bento Gonçalves, campus do Vinhedos, amplia parcerias que resultam em novas experiências acadêmicas. Um reflexo desta atuação inovadora é a inauguração de 2 salas personalizadas. Deixa eu até botar aqui para vocês verem. Olha, bem no cantinho, uma Mesal, uma da Suvalan. Elas são assinadas aí com segmentos de parcerias. A Mesal, fabricante de máquinas e equipamentos para linhas de envase, e a Suvalan, através da Tecnovim, produtora de sucos. O objetivo é aproximar ainda mais a universidade e as empresas, ampliando oportunidades de aprendizado e relacionamento com estudantes. Segundo o subreitor da UX, de Bento, Fabiano Larentes, a iniciativa reforça a conexão entre as marcas acadêmicas. As salas da Mesal e da Suvalan foram projetadas dentro de conceitos de inovação e flexibilidade. O espaço conta com mesas móveis, quadro branco interativo e áreas de conveniência com cafeteria e sofá. Legal, né? Promovendo então a integração entre da criatividade entre os alunos. Cada sala recebe a identidade visual para sua empresa patrocinadora. Os espaços estarão disponíveis para os alunos de graduação, pós-graduação e curso de extensão, além de poderem ser utilizados pelas empresas parceiras para reuniões, treinamentos e workshops. O contrato inicia com a Mesal e a Tecnovim Suvalan e é de 5 anos, com possibilidade de renovação. As novas salas cooperativas ficam no bloco C e D do campus UX de Bento Gonçalves, reforçando aí o papel em relação à inovação, educação, negócios aqui na Serra Gaúcha. Vamos ao comercial da Harmony, nós voltamos aí em seguidinha. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, gostaram? A Harmony Sonorizações e Natal Fitness são as 2 empresas que dão força aqui no Jornal Últimas Notícias. Obrigado a vocês. Vamos falar de segurança pública, né? Um homem de 61 anos, natural aqui de Bento Gonçalves, foi preso na tarde de ontem, quarta-feira. Ele estava no município de Veranópolis, aqui na nossa vizinha Veranópolis. Mas aconteceu aí durante a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Havia contra ele, na realidade, um mandato de busca de prisão por estupro de vulnerável, com pena superior a 9 anos de reclusão em regime fechado. A abordagem ocorreu quando os policiais pararam uma caminhonete Hilux emplacada em Lagoa Vermelha, que seguia no sentido Bento Gonçalves, Veranópolis. Durante a verificação dos documentos, foi constatada a ordem judicial contra o condutor. Além da condenação atual, o homem possui antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, crimes contra a fauna e outra ação da polícia. Que coisa, né? Outras ações da polícia, né?
Falando em outras, aqui em Bento Gonçalves, um homem de 35 anos foi preso na noite de ontem, né, dia 27, no bairro Glória, por porte ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu durante a Operação Cerco Fechado. Essa operação aí tem apreendido muita droga, muita arma. Ela foi realizada pela Brigada Militar e, segundo a corporação, a equipe localizou com o homem. Dá uma olhada o que a equipe localizou com o homem, ó. Um revólver 38 com numeração suprimida ou raspada, 5 munições, além de uma pistola calibre 380 com 15 munições. Com ele também foram apreendidos R$ 78 em espécie e um celular. O veículo foi removido por guincho credenciado. O homem foi conduzido à delegacia de polícia para o registro da ocorrência. Que coisa, né? Deixa eu tirar minha imagem da frente agora para vocês entenderem. A imagem de fundo se refere à Semana Cívica do município. A capital do vinho já está em pleno andamento para os ensaios para não fazer feio no desfile de 7 de setembro. Na minha época, nós cantávamos o hino nacional quase todos os dias, daí chegava em setembro, nós sabíamos ele de cor. Na entrada das classes, nós sempre cantávamos o hino nacional e tínhamos uma matéria chamada Dever e Cívica. Dever Cívico, Dever e Cívica. Não estou bem lembrado, mas é essa a matéria que nós tínhamos. Hoje em dia só se canta o hino em ocasiões especiais nas escolas, né? Em setembro é uma ocasião especial, Semana da Pátria, que se inicia na segunda que vem, dia 1º, e traz um grande espírito de patriotismo a todos. Na outra segunda-feira, na primeira segunda-feira, dia 1º, na outra, dia 7 de setembro, feriado, e acontecerá o grande desfile, e se farão presentes no centro da cidade 8 escolas. A Senador Salgado Filho, Colégio Cenecista, Anselmo Luiz de Piccoli, Alfredo Avelino, Impulso Bento, Imaculada Conceição, Mestre Santa Bárbara e Centro Universitário Uniftec. Além das instituições do município que também participarão desse grande desfile. Ele se inicia na frente do Banrisul e tem o término em frente à Igreja Matriz Santo Antônio. O desfile se inicia às 9 da manhã em frente ao Banrisul, pessoal. Na próxima segunda-feira, dia 1º, então, haverá também a chegada do fogo simbólico da pátria, às 9 horas da manhã, e lá na Via Delvino, né, na frente da prefeitura. Bom, pessoal, um grande abraço a todos vocês e nos encontraremos amanhã, na sexta-feira, final de semana aqui no Jornal Últimas Notícias e aí para você também. Então tá, uma boa quinta-feira para vocês e até amanhã.